Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 8. E vamos pro recadinho de sempre, né? Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva, dá uma curtida, coloca lá uma carinha, deixa um comentário, porque isso ajuda muito no engajamento. Se você também tem um amigo, sei lá, alguém que gosta desse tipo de conteúdo, indica o nosso canal, compartilha, porque isso vai ajudar muito, muito a gente a crescer aqui na plataforma. E a gente também tem o nosso Instagram, não é, Ká? Yes! Nosso Instagram, falar sobre cachorro, para você interagir, comentar, mandar suas dúvidas, sugestões de temas, porque esse podcast é feito por você e é o nosso petisquinho favorito. Deixar o seu like, fazer aquele comentáriozinho, falar o que você achou, suas opiniões e trazer seus temas aqui. Isso é muito importante pra gente e pro nosso crescimento e pra gente continuar servindo sempre. Sim! Né? E a gente pode até xingar, tá? De uma forma construtiva. Não pode, não. Pode até xingar. Ó, tudo tá aí, né? Tamo aí, a gente vai ler. Vai receber Agora, bloco. eu tô começando a já ter hater, já recebi. Hater é bom. Quer dizer, olha, bom não. Né? Olha, uma pessoa se deu ao trabalho de fazer 3 blocos de texto pra me criticar. Eu achei demais. Olha, é um bom sinal, porque quer dizer que incomodou e a gente quer incomodar. E hoje vamos incomodar. Isso mesmo, muito. isso mesmo. Porque a gente vai falar sobre o que hoje? Hoje a gente vai falar sobre um tema onde a gente vai desconstruir e reconstruir a mentalidade positiva. O que está por trás, o embasamento do que a nossa metodologia positiva leva para as pessoas e para o relacionamento com seus cães. Quando a gente fala de uma forma muito técnico-científica, talvez as pessoas, até o tutor de cão, o dono de cão aí que tem um cachorrinho e que tem alguns problemas e não sabe ou até acredita em alguns mitos e leva o relacionamento dentro de um aspecto muito prejudicial porque não entende a mentalidade por trás da ciência da metodologia positiva. E hoje, com didática, cases e uma vertente, um aprendizado enorme que ele vai trazer aqui pra gente, está com a gente quem, Rê? Quem? Marcelo Ekman. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceitado o convite. E, gente, o Marcelo, ele é adestrador e consultor comportamental da Tudo de Cão. E ele é incrível, ele é maravilhoso. E também lá no Instagram dele, que depois a gente vai deixar aqui, ele fala muito sobre comportamento, dá muita dica, mostra muito treino. Então é muito bacana e a gente tá muito feliz por ele estar aqui, por ele ter aceitado o convite. E seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E acho que hoje vai ser muito engraçado. Já começou bem, né? Isso. Mais pertinho do Chegou o microfone. nosso café. Chegou o café. E chegou o Nossa café. Esse alegria. é com açúcar ou sem açúcar? Esperem só um minutinho, gente. Você não colocou em nenhum? Tá bom. Peraí. Vai ter que Eu tomar achei do que, nosso achei que iam ter jeitinho. litros. Achei que iam ter litros de café. É um shotzinho. Tá bom. Você quer mais? Ah, sempre é bom. Maior. Eu aceito. Traz um copo de... Eu tô brincando. Não, é brincadeira, 500 brincadeira. ml. Traz 1 litro de café. Peraí. Oi, gente, desculpa. É o momentinho café, gente, é momento café. Café é sempre bom, Momento né? Preparem café. aí Tá? suas questões, dá aquela respirada, aquele momento Dá um de like já, gente. absorver. Dá um Pega um like. café pra tomar com a gente também. Isso, pega um café, pega Vou dar uma um brinde. bolachinha. Meu Muito Deus! Valeu. Melhor? Tá perfeito. E vocês estão bem com esse tamanho? Não, tá Então, tudo bem, tá tá tudo tudo bem. ótimo. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Mas bora lá começar? Bora. Marcelo, pra gente começar a falar desse tema, eu queria que a gente entendesse, basicamente, por que você acredita que há objeções e dificuldades das pessoas e outros profissionais que trabalham com outra metodologia de entender a vertente do adestramento positivo. Eu acho que dá pra gente enxergar isso em várias camadas. Sim. Eu acho que a mais profunda de todas não está nem relacionada ao adestramento, Sim. mas está relacionada à nossa educação. É a forma como a gente é educado na nossa infância, a forma como a gente é educado na escola, a forma como a gente é educado para entrar na faculdade, para entrar no trabalho, né? Então, sempre a gente é... E aí, tô sendo bem profundo, tá? Porque eu acho que essa é a raiz
da nossa maior dificuldade em relação à educação. E quando eu falo educação, não só em relação a cães, educação no geral. A gente é muito educado a você precisa fazer algo e se você não fizer esse algo que eu estou esperando que você faça, isso vai ter uma consequência, obviamente, ruim para você. Então, a gente é acostumado desde a nossa infância que se a gente não faz algo, algo ruim vai acontecer. E, normalmente, algo ruim acontece partindo da pessoa que está esperando, que tem essa expectativa que a gente faça esse algo, né? Por exemplo, os nossos pais. Se eles esperam que a gente faça determinadas coisas em casa ou na escola e essas coisas não são cumpridas ou não são cumpridas do ponto de vista deles, com a expectativa deles, eles geram coisas ruins pra gente. Na escola, os professores geram coisas ruins pra gente. As nossas amizades geram coisas ruins pra gente. E a gente cresce com essa mentalidade querendo gerar coisas ruins para quem não cumpre essa nossa expectativa. Então, eu acho que essa talvez seja a raiz mais profunda da gente conseguir entender o porquê é tão difícil fazer com que as pessoas pensem de uma forma que a educação não precisa ser coercitiva, ela não precisa ser punitiva, ela não precisa ser um eu mando e você obedece. Acho que essa talvez seja uma base. Porque a nossa educação, né? É cultural, é muito forte. É muito cultural. Se a gente for pensar, né? Quando começo a entender esse tema e estudar a neurociência, a gente vê que esse é o embasamento, inclusive, da educação infantil. E isso não é sobre humanização e comparação, mas existem similaridades no nosso processamento, né? Nós compartilhamos partes do nosso cérebro. E a educação infantil se assemelha muito àquilo que a gente quer trazer de conceituação do adestramento, da educação canina, porque é quando a gente percebe que a evolução do nosso processo educativo, né? De tirar punição, palmadinhas, broncas, cinto. Hoje até tem aquela campanha assim, mostra o chinelo para a criança, vê o que ela acha, para que serve. A gente, na nossa época, ia sair correndo porque o chinelo voa, né? Hoje as crianças falam, não, é para colocar no pé, né? O cinto. E isso é muito legal, né? Porque, assim, se a gente for ver, a gente caminha muito a passos de formiguinha. Mas a gente caminha. Se a gente for ver a nossa geração, para a geração de hoje, tem uma diferença absurda. Se a gente for ver a geração dos nossos pais para a nossa geração, eu lembro que meu pai falava que ele apanhava na escola. Ajoelhar no milho, né? Palmatória. Então, eu acho que tem uma evolução. Obviamente, aqui a gente está falando de educação humana, né? A de cachorro, acho que caminha mais a passos de formiguinha ainda. Mas eu acho que tem evolução. E acho que é isso que a gente não pode fechar o olho. A gente precisa reconhecer que existe evolução e existe... É óbvio que é uma bolha que a gente vive, mas que essa bolha... Existe gente que está nessa bolha, mesmo de tutores... Eu vou colocar tutores comuns, que não são tutores comuns, óbvio, mas que não estão relacionados ao treinamento positivo e que procuram um treinamento positivo. Que procuram porque não querem, nem sabem que existe uma outra possibilidade, mas não querem dar um tranco na guia do cachorro, não querem ficar tendo comportamentos coercitivos para aquele cão. Alguns procuram e já sabem sobre adestramento positivo, mas alguns outros não. E aí acabam caindo na gente por indicação. E aí a gente começa a meio que estourando essa bolha aos pouquinhos. Sim. E aí, até entrando... Se eu te cortar... Tá? Não. Eu tô aqui, na verdade, eu vou sempre... me empolgando. Gente, eu adoro falar sobre isso. Então, não, às vezes gente, eu vou me empolgar. vai. Vamos lá, que eu tô acompanhando aqui. Bora. Até pra gente... Puxando esse gancho, aqui fazendo a advogada do diabo, porque a gente escuta de muitos lados, então a gente já fica com o repertório dele, da cultura dessa objeção na ponta da língua, né? Que relaciona muito esse processo educativo, ou até essa evolução pode ser considerada e relacionada a uma geração mimimi, a uma geração ou a uma educação muito permissiva, ou não põe limites, e tá tudo desregulado, e por isso que tá assim. E relaciona essa evolução educativa
com a bagagem permissiva. Como que você desconstrói essa ideia? Boa. Ainda voltando naquelas camadas, eu acho que tem uma camada que está muito relacionada a isso que você está falando, que é o medo do outro adestrador que não utiliza essas técnicas que nós utilizamos, ou que utiliza, mas também utiliza outras técnicas, com um receio de perder espaço no mercado. E aí, exatamente por isso, acaba entrando nessa seara do tipo, é permissivo. Porque a gente não ouve falar que é um adestramento permissivo por parte dos tutores. Exato. Quem normalmente fala isso e espalha esse tipo de ideologia são ou influenciadores que utilizam outras técnicas ou adestradores que utilizam essas técnicas. E aí querem educar o seu público do tipo, ó, aquele método é permissivo. Cuidado. A gente não ouve falar isso de tutores, né, que estão buscando adestrar os seus cães. Só trazendo um pouco. Eu escuto, às vezes que eu escutei, não é sobre ser permissivo, mas sobre assim. E aí a gente já pode pegar um gancho para uma próxima pergunta. Mas e o limite? Fica onde? Uhum. Onde a gente impõe o limite para o cachorro? E é muito louco isso, porque a gente não precisa impor limite na forma de violência, né? É porque a gente escuta limite. Limite. Aí a pessoa já pensa, não, eu preciso aplicar alguma coisa que vai causar um desconforto. É uma coisa negativa, uma coisa que vai causar algum desconforto. Então, quando a gente pensa em limite, e alguém fala, e o limite? Não vai dar limite? Sempre vem alguma coisa associada a algo ruim, né? Uhum. E é isso que você tá falando. Impor limite não precisa ser necessariamente você impor uma coisa que vai ser ruim, que vai ser prejudicial. Eu digo que vai infligir, vai causar dor. Ou vai causar algum dano, né, pro cão. E as pessoas não... E mesmo, assim, às vezes as pessoas acreditam, assim, que o dano que a gente está falando, é importante frisar, ninguém está falando aqui de maus tratos. Às vezes você acredita que precisa fazer algo ruim no sentido de falar um não, de fazer cara feia, de dar um toquezinho no cachorro. A gente está falando desse tipo de postura, tá? A gente está considerando esse tipo de postura. Ninguém está falando aqui de maus tratos ou fazer algo grave com o cachorro. É justamente essas imposições que são crenças, né? De que o limite vem daí, né? Desse toque nos flancos. E como é feito, então, quando a gente trabalha nessa metodologia? E a gente tem essa impressão exatamente porque a gente foi ensinado a ter limite dessa forma. E a gente ensina as crianças, por exemplo, os nossos amigos ou colegas de profissão a ter limite dessa forma. E o ponto, eu vou tentar não ser técnico, mas o ponto é, o adestramento positivo não é um adestramento permissivo. O adestramento positivo, o positivo vem da onde? Vem do R+, né? De inserir um reforçador, inserir algo agradável que vai ser reforçador para um comportamento. Quando a gente fala em adestramento positivo, vem na nossa mente o reforçador positivo. Ou seja, a gente está pensando na estrutura geral de educação e de treino em construir comportamentos, em incentivar comportamentos que a gente quer, mas não incentivar comportamentos que a gente não quer. E aí, para a gente não incentivar comportamentos que a gente não quer, a gente tem inúmeras possibilidades de conseguir isso. A mais simples delas, por exemplo, é fazer um manejo ambiental para que aquele comportamento não aconteça, porque o comportamento está sempre ligado ao ambiente. Então, se eu tenho um ambiente que favorece um comportamento que eu não quero que aconteça, eu posso, por exemplo, mexer nesse ambiente para esse comportamento não acontecer. E aí, em paralelo, entra o treino. Uma coisa é manejo, outra coisa é treino. E aí, em paralelo, entra o treino. Então, por exemplo, dá um exemplo para ajudar a Mayara, né? É que a Mayara não tá ali. Vamos ajudar. A Mayara saiu. Do Depois xixi. ela vê Tá. a gravação. Então, por exemplo, a Mayara tá com problema do xixi lá nos tapetes da casa dela. E ela quer incentivar o cachorrinho de 1 ano a ir fazer lá no jardim dela, lá fora. Beleza. Acho que não vale aqui entrar os cuidados que precisam ter para fazer com que o cão só faça xixi lá fora de casa, mas depois a gente pode falar com ela. Só que o ponto é, se tá com problema do xixi lá no tapete da casa,
Uma possibilidade é eu mexer nesse ambiente, é eu tirar esse tapete e levar ele a cada 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, enfim, lá fora no jardim, incentivar esse xixi. Aqui é uma forma simples, que as pessoas não relacionam isso como limite, né? Do tipo, mas isso não tem nada a ver com limite. Claro que tem. Como é que você ia ensinar através de impor limite que ali não era o lugar certo? Normalmente na violência. Né? Eu lembro, o primeiro cachorro que eu tive, o Scooby, já falei isso tem muito tempo. Eu tô com 34, eu lembro, acho que eu ganhei ele eu tinha uns 12 anos. Então tem muito tempo. E naquela época, nunca, obviamente, meus pais que educaram, não eu, né? Mas nunca tinha ouvido falar de adestramento positivo. E aí, como que ensinou? Batendo no jornal, esfregando o focinho no xixi. Normalmente é assim que as pessoas ensinam esse limite do xixi. Então, uma maneira simples é mexendo no ambiente e trazendo estratégias para que o comportamento que você quer que aconteça seja reforçado. E aí você volta com o ambiente, se você quiser, do jeito que você estava antes. Então, por exemplo, a Mayara pode, depois de ensinar os xixis lá fora, voltar gradualmente com esses tapetes para dentro de casa. Então, uma coisa é você precisar usar de violência, e aqui eu estou usando o termo violência, da maneira mais sutil possível. Porque normalmente as pessoas enxergam a palavra violência com sangue jorrando. É forte já. Isso. É algo muito, muito forte. E eu tô tentando trazer de uma forma bem mais sutil, bem mais sensível. Violência psicológica acontece com Isso. os cães, né? Então, a gente tem formas não violentas de mostrar e de ensinar limites. Sem que a gente precise acabar prejudicando o vínculo. Porque normalmente as pessoas não pegam cães para ficar brigando ou para ficar gritando e dando bronca. Normalmente as pessoas pegam um cachorro por quê? Porque eu quero uma companhia para dentro de casa, eu quero sair passear, eu quero sair correr, eu quero levar para um parque. Até como a própria Mayara trouxe, Exato. A visão que as pessoas têm do adestramento mas é que eu sou muito bobinho, eu sou muito mole para pôr limites. Eu não dou bronca. Relaciona diretamente com isso, né? Então, e aí tem no meu Instagram eu coloquei 2 posts. Na verdade, eu coloquei uma série de posts do porquê eu não utilizo punição positiva no adestramento. E tiveram 2 posts novos que eu fiz que a galera achou bastante interessante. Um é o experimento de Milgram. Eu vi o filme. Ah, é? Maravilhoso. É muito legal. E assim... E aí isso é mais para... É óbvio, né? Tutores é legal de enxergar isso, mas para adestradores também. Basicamente fizeram um experimento onde tinha uma autoridade. Você sabe desse experimento? Sei, eu vi teu vídeo, mas eu acho interessante. Mas eu acho interessante. Quem vai vir aqui, eu dou uma olhadinha, né? A gente dá uma pesquisadinha na vida. Mas é interessante você falar para as pessoas, explicar sobre o experimento e como é que você colocou lá no teu Instagram para as pessoas entenderem. Porque quando a gente fala de contratar um adestrador, o que a gente está esperando? Que venha um profissional na nossa casa, passe orientações e a gente siga essas orientações. Independente da metodologia. É o que a gente espera. Imagina o seguinte... Conserto, assistência técnica. Não, eu ia dar o exemplo exatamente do computador. Imagina que você quebrou um computador e aí você chama um técnico. O técnico fala, Carlinha, você precisa apertar Ctrl, Alt, Del 200 vezes. Vai melhorar o seu computador. Você vai apertar. Talvez não dê certo, mas você vai fazer. É o que a gente espera que as pessoas que contratam serviços façam. Sigam orientações. Pois bem, fizeram um estudo onde tinha um cientista, onde tinha um professor, e esse professor era a pessoa a ser estudada, e onde tinha um aluno. O cientista e o aluno eram atores. E aí, o cientista virou para a pessoa a ser estudada, o professor, e falou, você vai fazer algumas perguntas para esse aluno e toda resposta errada, você vai dar um choque. E aí, a cada choque aumentava até chegar no último nível do choque, que era muito, muito, muito forte. E aí, a ideia era ver até onde essas pessoas iriam apertar.
resumindo, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas eu acho que mais de 50% dos professores, né, as pessoas a serem estudadas, apertaram até o último nível do choque. Mesmo ouvindo lá o aluno gritar, pedindo para parar, às vezes simulando desmaio. E aí foram perguntar para essas pessoas, né? Falaram, ó, isso aqui é um estudo depois, né? Por que que você apertou o botão até o último nível do choque? E aí várias dessas pessoas falaram porque tinha um cientista falando que aquilo era importante para o estudo e que não tinha problema, que ele sabia o que ele estava fazendo. Ou seja, a autoridade daquela pessoa específica influenciou completamente no que aquela pessoa estava fazendo. E aí, trazendo isso para o lado do adestramento, e aí ouvindo, por exemplo, o que a Mayara fala, eu sou muito bobinha, eu não dou bronca. Se ela contrata um adestrador e esse adestrador fala que ela precisa ir até o final, que ela precisa fazer determinada coisa em determinada situação, ela vai fazer. E isso pode ser muito prejudicial, tanto do ponto de vista do relacionamento dela com o cão, mas também do ponto de vista de saúde para esse cão, tanto emocional como saúde física. Porque eu já vi vários casos de cachorro com pelve fraturada, coluna fraturada, cachorro que tomou choque e morreu. Choque, assim, da pessoa ligar 2 fios em um lugar, porque esse cachorro abria a geladeira, esse cachorro foi lá, tomou um choque e morreu. Então, assim, a gente ouve muita coisa ruim. Nossa, esse eu tô... Chocante. Chocante isso daí. Mas isso, por exemplo, esses casos todos, Marcelo, isso, por exemplo, nesse caso desse cachorro, enfim, esses outros casos bem graves de punição, foram adestradores que trabalham com a metodologia tradicional de usar punição, que sugeriram que não só sugeriram, como fizeram. Não é que sugeriram e o tutor fez. Esses 3 casos, o adestrador que fez. É óbvio, aqui a gente está falando... Tem também uma questão que a gente... Eu ia falar que isso aqui é exceção. É óbvio, é a exceção. Sim. Né? Adestradores tradicionais conseguem trabalhar de uma maneira... pequenas, isso. Né? E quando eu falei do choque, não é colar de colar eletrônico nem nada, era fio desencapado. Mas isso aqui no Brasil? No Nordeste. Aqui no Brasil? Ah, mas isso de se esperar, infelizmente, né? De alguma maneira. Nossa, desculpa. Mas é que é um pouco... É difícil de acreditar. Eu sei que... Por isso a importância desse podcast, desse tipo de comunicação que a gente está construindo. Porque isso que você relatou, desse experimento, e das pessoas apertarem... e o cara ali tá sofrendo, né? O experimento. Eles continuarem fazendo o experimento. E o cara tá mostrando que tá com muita dor, com muito desconforto. E eles continuam apertando, porque tinha uma autoridade falando o que tem que fazer. Ali, seria o adestrador tradicional, né? Que usa a punição, falando, não, você tem que fazer isso. Porque vai ser melhor pro teu cachorro. E a pessoa, mesmo não querendo fazer... Eu já atendi pessoas que falaram assim, eu quase chorava. Assim, eu não queria fazer, mas ele falava que tinha que fazer, que tinha que usar, que eu tinha que aplicar. E eu falava, mas e aí? Não, mas eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer. E aí eu acabava fazendo e eu acabava permitindo que ele fizesse. E aí, porque eu sei que para algumas pessoas é bem difícil, né? Eu não consigo matar uma barata. Mas a pessoa vai falar assim, se é o único, parece assim, é o que tem que ser feito, mas eu acho, e isso também é muito de cada... É claro, tá o adestrador ali falando isso, não, vai ser... E a pessoa já criou um vínculo ali e vai aumentando ali o que ele tá usando, né? Não tá dando... E esse é outro ponto, né? Do adestramento tradicional, que usa a punição, é que
a gente vai dessensibilizando, dependendo do que você tá aplicando. Se é um grito, então você começa a gritar um pouquinho. Não pode. Aí o cachorro continua. Não pode. Aí você vai aumentando, porque tem alguns cães que você gritar um pouquinho só não vai adiantar. E aí a violência, o toque, você dá um toque, não adianta. Não, mas aí o cachorro continua fazendo comportamento indesejado, né? Que pra gente é considerado indesejado ali. Aí você vai aplicando mais e mais e mais, porque vai dessensibilizando. E esse é um perigo. Isso Até que chegar... é muito interessante você estar falando. Sabe por quê? Porque as pessoas são dessensibilizadas da punição e extremamente sensíveis à recompensa. Porque o quanto as pessoas falam assim, ficar dando petisco, ficar dando petisco, ficar dando petisco, como se a gente estivesse fazendo um maltrato da petisco. Agora, falar não, se a pessoa fala 50 mil vezes não, pra ela faz parte. Sim. Que é muito forte, é muito cultural mesmo. E que aí a gente já eu tava acho falando. que entra um ponto negativo de adestradores positivos de não mostrar que o treino, obviamente, não é dar petisco, né? É construir um comportamento e, a partir da construção desse comportamento, generalizar reforçador. A gente constrói com petisco. Perfeito. Só que a partir de um determinado momento, a gente precisa parar de usar aquele petisco e usar outros reforçadores, porque existem milhares de outros reforçadores sem ser o alimentar, né? Então, para eu construir um comportamento, eu preciso de um reforçador. No caso, adestradores positivos precisam de um reforçador positivo. E aí, a partir de um momento, parar de usar a comida, porque eu acho que é o mais fácil para utilizar na construção de um comportamento. Só que a partir do momento que você tem esse comportamento construído, você consegue e pode e deve utilizar outros reforçadores. Outras atividades, carinho, brincadeira, a própria fala você pode construir como um reforçador, né? Existem milhares de outros reforçadores que você pode usar. E aí, esse acho que é um mito bastante importante para a gente tirar do adestramento positivo. Que adestramento positivo não se resume a petisco. A gente usa para construir o comportamento. E depois a gente pode inserir... E aí, dependendo de cada cão, vai ter um reforçador ali, né? É aquilo que o cão quer e o cão gosta, né? E, não posso dar bifinho, petisco. Mas não precisa ser o bifinho, o petisco. Pode ser, é o que a gente recomenda, até a própria... mas eu não gosto de comer. Mas é exatamente onde a gente entra, né? Sim. É estruturando toda a rotina. E aí, o processo... E isso eu acho bastante interessante, né? Voltando para o tema do podcast de... Esqueci Mentalidade positiva. Usar essa construção, né? Essa forma de construir o comportamento no cão para construir o comportamento nas pessoas. Então, eu vejo muitos adestradores positivos que utilizam técnicas positivas com cães e utilizam técnicas punitivas, não só com outros adestradores, mas com os proprietários, com os tutores, com os alunos. Muito, muito comum. Então, ter essa mentalidade positiva também com o humano, também com o amigo, também com a pessoa que você não quer como amigo, que é, sei lá, não quero me relacionar com o adestrador tradicional ou com o adestrador misto. Ok, mas quando você for conversar, que você utilize a mesma técnica, porque é a mesma coisa. Você não quer construir a mentalidade, o comportamento de utilizar reforço positivo? Você vai utilizar punição para essa pessoa começar? Tipo, não tem lógica. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Tecnicamente, não faz sentido. Exatamente. É porque o quanto é importante as pessoas verem exatamente isso. Não é só sobre uma técnica, não é só sobre uma vertente do adestramento. Existe uma estrutura por trás que a gente leva para a vida e para tudo. E agora, para falar dessa estrutura, eu adoro fazer esse advogado de porque já vivem várias highlights aqui de questões que podem ser trazidas, como, por exemplo... A primeira delas, mas a gente não controla o ambiente, a gente não controla todas as circunstâncias, a gente não tem como controlar, coisas ruins acontecem no mundo, o mundo é ruim. E quem somos nós para querer ir contra uma natureza que vai gerar punição de alguma forma? Como que a gente fundamenta isso para as pessoas? Eu gosto de falar... da seguinte maneira, eu acho que o ponto de a gente não controlar o ambiente é muito relativo. Porque a gente não controla o ambiente externo. Por exemplo, eu não controlo o que você vai falar.
Você não controla o que eu vou falar. Aqui, é que a gente não tá ao vivo. Mas se a gente tivesse ao vivo, eu poderia falar a maior besteira do mundo. E você não ia conseguir controlar isso. Então, a partir do momento que a gente está falando de coisas externas, que a gente depende, por exemplo, de outras pessoas, a gente não controla. Porém, na minha casa, eu consigo controlar o ambiente. Meu cachorro faz xixi no lugar errado. Eu consigo controlar perfeitamente o ambiente para que isso não aconteça. O meu cachorro reage para barulho no hall. Eu não consigo controlar o comportamento da pessoa no hall, mas eu consigo controlar o ambiente da minha casa para que ele não ouça o barulho no hall. Então, eu acho que tem coisas importantes aqui para a gente entender que, de um lado, a gente de fato não consegue controlar o comportamento de outras pessoas e de outros cães, mas o meu ambiente eu consigo controlar. Então, acho que esse exemplo do hall ficou claro. O barulho no hall eu não consigo controlar, porque ele vai existir. Eu não consigo controlar quando que o funcionário do prédio vai mexer no lixo. Eu não consigo controlar quando que meu vizinho vai sair de casa e chamar o elevador. Mas eu consigo controlar se o meu cão vai estar na sala nesse momento. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, em relação a... Qual que era a outra pergunta? Era mais em relação a isso. A gente não consegue controlar tudo. Então, como que a gente vai ser... Do mundo aversivo. Como que a gente Boa. vai ser positivos no mundo tão aversivo? Então, e aí, em relação ao ambiente, acho que esse é o ponto. A gente consegue controlar várias coisas em relação ao nosso cão e ao nosso ambiente. Marcelo, mas e na rua? Tô treinando o meu cachorro que mostra reatividade para outros cães. Tá vindo uma pessoa com um sorriso no rosto querendo que o cachorrinho dela interaja com o meu. Eu não consigo controlar a pessoa se aproximar ou não. Porém, eu consigo identificar muito antes dessa pessoa se aproximar e eu me afastar. Né? Eu criar habilidade no meu cão, por exemplo, de eu chamar, ele olhar para mim e a gente se afastar de uma situação dessa. Então, aqui entra um ponto importante que eu acho que é fundamental para o adestramento positivo. É entender que a gente não trabalha no erro. A gente tem que trabalhar antes do erro, para aquele erro não acontecer. Então você trabalha só com manejo de ambiente. Não. Uma coisa é eu não querer que o comportamento aconteça, porque se aquele comportamento acontece, ou vai gerar muito estresse para aquele cão, ou o comportamento vai ser reforçado. Né? Pensando aqui no caso de reatividade, por exemplo. Então, eu não vou trabalhar nessa situação. Eu preciso trabalhar para que isso não aconteça. E, em paralelo, eu trabalho para preparar o meu cão para essa situação, que pode ou não ser aversiva. Marcelo, o mundo é aversivo. Você não quer usar aversivo, mas o mundo é aversivo. Os cachorros na Ucrânia estão recebendo bomba e ficam assustados com a bomba. Tá bom. O mundo é aversivo, só que isso não quer dizer que eu preciso inserir aversivo na vida desse cão. Acho que esse é um ponto importante. E o outro ponto importante é, se eu sei que o mundo é aversivo, eu preciso preparar o meu cão para essas adversidades, para essas situações que são aversivas, para que essas situações não fiquem aversivas. Então, por exemplo, um exemplo que sempre dão, né? O meu cachorro vai estar andando na rua e vai receber um latido na cara, vai receber uma mordida, porque ele está indo muito incisivo no cachorro. Então, eu vou lá e dou um tranco, porque o meu aversivo é menor do que o aversivo que ele ia receber. Tá bom. É uma lógica que eu não concordo, mas... O ponto é, se você sabe que o seu cão está indo... E aí, de novo, né? A gente não trabalha no comportamento, a gente trabalha antes dele. Se você sabe que o seu cachorro está indo de forma incisiva nesse cão e esse outro cão não está gostando e tem possibilidade de morder o seu cão, de latir na cara dele ou qualquer coisa do tipo, por que você não trabalha antes disso acontecer? Por que você não ensina ele a chegar de uma forma boa? Por que você não ensina... Por que você não aprende a ler o seu cão e, ao invés dele ir de forma incisiva, você conseguir parar esse comportamento antes dele ser reforçado e chegar de forma incisiva? Então, acho que tem esse ponto importante do tipo, o mundo é aversivo? Eu concordo. Tem várias coisas que eu não gostaria de passar e eu passo. Porém, a gente não precisa fazer com que mais coisas aversivas aconteçam com o nosso cão.
Eu posso preparar para que, quando estoura um disjuntor, um poste, qualquer coisa do tipo, aquilo não seja aversivo. Para que quando algum time da minha cidade seja campeão de algum, sei lá, torneio de futebol, para que aquilo não seja aversivo. A chuva, a mesma coisa. Então, eu acho que o grande lance do adestramento positivo é você pensar de uma forma não reativa, né? Com que você consiga antecipar que, beleza, se essa é uma situação aversiva, eu não quero que meu cão passe por essa situação aversiva, o que eu preciso fazer para que aquele estímulo não seja aversivo? Ou Exato. deixe de ser aversivo. É uma questão, e mais uma vez a gente entra na questão cultural, né? Porque a cabeça de remediar e não prevenir impede com que a gente veja as inúmeras possibilidades de antecipação de um comportamento. E aí, até nesse lance, falando sobre, mas agora eu já tenho um cão muito agressivo. A gente teve aí algumas questões, né? Quando a gente demonstra o treinamento de um cão de comportamentos agressivos e a gente mostra parte do treinamento, a gente não mostra o cachorro reagindo, a gente não mostra a potência da mordida, a gente não mostra a gente aplicando algo que interrompe aquele comportamento, porque a gente não expõe dentro do treino. E aí vem muito essas questões pra gente, mas um cachorro que já morde com adestramento positivo, e aí? Como é que faz? É possível trabalhar um cachorro de porte grande, com agressividade, usando reforço positivo? Como base ali no treino? Colocar uma peitoral num fila, né, num dog alemão. Ou um cachorro extremamente... que tem um comportamento ali em alguma situação de extrema agressividade, né? Tem um vídeo que a Tamires fez, que já participou. Um beijo, tá? Maravilhosa, da Ludicão. Aquele vídeo que ela fez, eu chorei. Quer dizer, eu choro... Quer dizer, eu sempre choro. Mas eu chorei, eu fiquei muito emocionada, porque foi uma mulher, ela adotou um cachorro já grande, um vira-lata preto grande, e ela mostrou uns trechos, ela fez todo o treinamento, sempre usando reforço positivo, respeitando o limite, o tempo do cachorro. Colocaram a focinheira e foi indo, né, lentamente, porque aqui não é mágica. Então, e aí você vai vendo o processo, até que eles estão juntos, assim. É emocionante esse vídeo. Esse vídeo eu fiquei... Eu vi várias vezes e chorei, porque é muito bonito. E essa mulher que adotou esse cachorro, e tá lá na página da Ludicão, ela falou assim, olha, tem gente que devolveria por muito menos, né? Ela adotou ele grande e a Tamires conseguiu, graças a Deus, porque eu nunca registro. Quando eu atendi muito cachorro, já levei mordidas, assim, mas foi erro meu, lógico que foi erro meu, eu sei ali o limite, às vezes acontece alguma coisa mesmo, até a focinheira escapa, mas eu já levei algumas... Só que, enfim, a gente vai aprendendo, né? Mas eu nunca consegui, olhando o adestramento tradicional, eu nunca consegui usar nada que fosse causar dor e mais desconforto, sabe? Porque eu sempre penso assim, eu não usaria com os meus cães. Se eu não usaria com os meus cães, como é que eu vou usar no cachorro do outro? Sabe? Se eu quero respeito pro meu cachorro, se eu quero que as pessoas tenham paciência, se eu contratasse um profissional, eu esperaria isso dele. Então, eu não vou usar, porque as primeiras vezes que eu fui fazer... que comecei a fazer lá... desde 2010, 2000, que eu trabalho com cachorro, faz muito tempo já, o primeiro curso que eu fiz era todo com enforcador. Tudo a gente fazia com a guia unificada, tudo. Até que eu olhei assim uma hora e falei, cara, esse Bull Terrier, mas daqui a pouco ele vai dar uma mordida no cara que estava dando o curso, porque ele queria que o cachorro deitasse, então, e ele ia. E o cachorro começou a olhar para ele, eu falei... Nossa, mas vai você já tinha uma consciência não, disso? Porque antes, eu falei, eu não vou né? aplicar com a Maria. Eu falei, eu não vou aplicar com a minha cachorra. Porque a Maria, amarela... Que é a Maria e o Carlos, né? Maria e o Carlos. A Maria é uma cachorra extremamente sensível, que eu resgatei de um traumatismo craniano. Eu peguei ela, os irmãos, então ela é super sensível com barulho. E aí eu falei, cara, mas quando eu fui vendo tudo aquilo no curso, eu saí do curso e falei... eu tô vendo aqui que esse curso me adiantou, que eu não vou fazer, né? O que eu não vou fazer? Tudo que esse cara me ensinou.
Então, as pessoas acham que o adestramento, tendo como base o reforço positivo e o mínimo aversivo possível, porque como nós falamos aqui, o mundo é aversivo, tem muita coisa, né? O mundo externo, fora da nossa casa, nosso controle é aversivo. Muitas pessoas acham que um cachorro grande, um cachorro forte, ou um cachorro que tem um comportamento agressivo em algumas situações, que não é possível. Não tem o que fazer. Não dá, não, tem que usar. Tem Não. casos que não tem como. Ah, não, tem que usar enforcador. Não, vamos usar força. E pra mim, subjugar, a gente dominar, aplicar alfa roll, colocar o cachorro de barriga pra cima, pra mim não tem coisa mais selvagem, de selvageria, do ser humano fazer isso com, sabe, com o animal ali, com o cachorro. Cara, a gente tem cachorro pra quê? Pra ter vínculo, pra ser legal, pra ser gostoso. Aí a pessoa vai lá e acha que não, por ser forte, por ser ter ali um comportamento agressivo em determinada situação, eu tenho que sempre usar a força. Então, vamos falar sobre isso. Funciona o adestramento Como é que usando... funciona nesses casos mais intensos, né? Como é que é? Por exemplo, um cachorro, você chega lá, o cachorro ele é um cachorro que a família usava no enforcador, aplicava algumas técnicas punitivas, grito, borrifada, tranco. Como que a gente consegue usar? É possível? Ou, por exemplo, tem até, indo para os casos mais latentes, aqueles casos que a pessoa não consegue nem interagir com o cachorro, nem consegue chegar no espaço do cachorro. O cachorro pode morder, sabe? Uhum. E aí, tem jeito? Não, sim, com certeza tem jeito. Uma coisa que eu acho que me desanima um pouco de internet, inclusive, tava vindo pra cá... Nossa, eu tenho visto uns vídeos horríveis. Me mostraram 2 pitbulls, um levantando e a outra contra e o cara. Aí eu já bloqueei e já denunciei. Então, o que tá acontecendo? O Instagram... no Instagram. Eu vou lá, fica me aparecendo esses vídeos de umas pessoas muito estranhas. Muito estranhas, que eu nunca vi na vida. Por que Instagram? Por quê? E aí, eu tô bloqueando. Porque tá aparecendo muita coisa bizarra. Esses dias também eu vi um cara enfiando um gato dentro da boca. Eu vi esse hoje. Dentro Bizarro. da boca? De um pitbull. E assim... Pra ensinar o pitbull a não perseguir o gato. E É um cara que tá bombando no TikTok. E aí eu já também denunciei. Tristeza. Eu acho que esse tipo de conteúdo já bloqueia a pessoa, não quero nem saber que existe. E desculpa que a gente... acho que é esse o ponto onde eu queria chegar. Eu tava vindo pra cá e eu... Não sei se vocês gostam ou não de Legião Urbana, mas eu tava ouvindo uma música da Legião que tem exatamente essa frase. A violência é tão fascinante e nossas vidas são tão normais. Uau! E é exatamente isso que faz com que esse tipo de conteúdo bombe nas redes sociais. É um espetáculo, né? É um circo. E o que você falou, que os nossos treinos a gente não mostra o cachorro mordendo, o cachorro agredindo, porque a gente não foca no comportamento. E é chato ver um treino positivo. Você fala, mas o que ela tá fazendo? É que nem eu filmei o Juca, mordeu várias pessoas. E aí eu fiz alguns vídeos mostrando o treino. Esse Border Collie morde e fala, porra, tem que colocar a foto, das mordidas. Porque tem gente que vai lá no Instagram dela, eu olho os comentários e falo, força. Força guerreira. Força Tamires, força Ju. Marcelo, então, que deve... Não, e é por isso que de vez em quando eu sumo. Tipo, eu devo estar umas 2, 3 semanas sem aparecer no Instagram. Hoje eu postei stories porque eu falei, preciso ir lá e vou postar. Mas, tipo, as redes sociais me cansam muito. Às vezes eu sumo das redes sociais. Graças a Deus eu não dependo de rede social para trabalhar. Porque se for para entrar nesse tipo de embate ou nesse jogo de marketing e você ter que dar um espetáculo e mostrar o cachorro sangrando, o cachorro dilacerando o cachorro... Tipo, eu prefiro, sei lá, fazer live NPC, sabe? Flores. Então, tem coisa assim que me cansa. E aí eu nem entro nesse tipo de embate. Não, do tipo, você não mostra o cachorro reagindo. Tá, mas e daí? O cachorro grande. Tá, já dou aula para pastor alemão, dou aula para Malinois. Já treinei um pastor. E aí, respondendo a sua... Traz um caso aí pra gente. A sua pergunta mais específica. Teve um pastor que foi resgatado no Morumbi. Tipo, tava andando no meio da Avenida Morumbi. Aí uma pessoa passou, pegou uma guia, né? Sabe quando você pega, você só tem a guia e você transforma ela numa guia unificada? Uhum. Foi lá, colocou no cachorro, colocou dentro do carro e falou, vou levar no veterinário para ver o que tá acontecendo. Para ver se tem microchip, para, enfim, ver se tá doente.
colocou no carro, levou pro veterinário. Na sala do veterinário, a veterinária aí juntou um monte de gente, né? Um pastor alemão enorme. A hora que a veterinária foi fazer assim para pegar o cachorro voou aqui, o funcionário pôs a mão e dilacerou a mão dele. Eu ia falar ainda bem, porque ia ser no rosto da veterinária. Sim, com certeza. Enfim, aí me chamaram. Não tinha dono. A mulher que resgatou não queria levar esse cachorro para casa dela, porque ela tinha um Kovacs enorme. E aí falou, vão se matar lá na casa. E deixou esse cachorro no hotelzinho. E aí, como que eu interagi com esse cachorro? Esse cachorro me vira que ele queria me devorar. E aí, respondendo, no peitoral, não sei o que lá, é grande, é pequeno. Tipo, tava lá no hotelzinho, eu ia lá, ficar do lado de fora da grade, dando comida, criando um relacionamento com esse cachorro, fazendo o que você falou, de fazer com que ele ganhasse confiança em mim, a gente tivesse uma conexão, ele se sentisse mais seguro. E aí, a partir daí, eu fui abrindo a porta, convidava ele para sair, reforçava, depois colocava ele lá dentro, fechava a porta, tipo um treino de caixa, de transporte, só que ao contrário, né? Porque ele se sentia mais seguro lá dentro. E aí fomos ganhando espaço, indo para o pátio, jogando bolinha, colocando coleira, ensinando a vestir focinheira. E aí esse cachorro ficou bom depois. Só que o ponto é, as pessoas gostam de ver o sangue, gostam de ver a violência, gostam de ver... Sabe filme de Hollywood, filme de ação? Que, tipo, é legal você ver o cara pulando e... Fugindo, explosivos! As pessoas gostam de ver isso. Mas você sabe que isso mesmo, esse espetáculo, né? De, não, e eu tô impondo aqui o cachorro... Mas é que eu acho que a grande questão é que as pessoas acham que isso é uma necessidade. E aí junta o espetáculo com a necessidade. E ainda bem que meu cachorro não é assim. Então, esse é como se fossem cachorros que viram um entretenimento dramático, porque não é a realidade deles. Né? A gente teve uma época não, foi antes da pandemia, a Reginal que ainda estava aqui com a gente, né? Porque a Reginal que ela faleceu o ano passado. E ela era uma das pessoas que quando eu comecei a trabalhar com cachorro, eu queria ser amiga da Reginal. Sabe aquelas pessoas? Não, eu vou ser amiga da Reginal, eu vou ser... E aí eu consegui levar ela pra minha cidade e tudo, ela deu um curso lá e foi maravilhoso. A galera, assim, da ONG ficou encantada, porque ela deixou de cobrar o cachê, aí eu paguei as despesas, tudo. Eu falei, não vai dar pra acontecer, porque lá as pessoas não têm dinheiro, né? É a região mais pobre do Vale do Ribeira, do estado de São Paulo, então... E aí a gente conseguiu lá fazer de um jeito, ela falou, não, eu vou. Aí eu falei, eu consigo pagar tanto. Ela falou, tá bom, tá, não, vamos fazer o curso, tá. E aí, Regina foi maravilhosa, sempre muito... E ela era muito positiva com pessoas e com bichos. E a gente pensou, na época, assim, logo que eu conheci ela, tá? A gente ia fazer, falando sobre essa questão do espetáculo, a gente ia fazer tipo um reality. Não era tipo um reality, é que o meu sogro, ele era diretor, né, do SBT, tá? Trabalhou um tempão com o Silvio, com o Gugu, muito tempo. E aí eu sugeri, né? Eu falei, por que a gente não faz negócio de cachorro, tá? E aí... Ia entrar eu, na época a Cris Cassar, que tá em Portugal, ia entrar a Lucélia também, tinha mais quem? A Cris tá em Portugal? Tá, faz tempo, já faz tempo. E aí, eu não lembro que a gente gravou lá a Lucélia, que era da Tudo de Cão, a Lucélia, e tinha mais alguém. E fomos gravar. Aí, quando meu sogro foi lá fazer a gravação, tá? Porque a ideia era entrar numa TV, a gente quase conseguiu, depois não deu certo o projeto, a gente fez como é que é o nome? Não é teaser, é um piloto, tipo um piloto. E aí a primeira coisa, falando dessa questão de espetáculo, a Regina falou assim, então, mas eu acho que não vai dar certo. Aí meu sogro, não, porque aqui não vai ter nenhum espetáculo. Nós iremos tratar os cães, por exemplo, a Maria Medrosa, né? Não vai ter cachorro aqui que a gente vai enfrentamento, a gente não vai punir, a gente não vai gritar, a gente não vai forçar o cachorro, então não vai ter público. Ela, a primeira coisa que ela falou. E aí depois pensando, realmente, não ia ter esse espetáculo. E assim, quase deu certo, foi uma questão de tempo mesmo, que meu sogro conseguiu até mandar para uma TV na época, mas depois acabou não dando certo. Mas só para falar sobre essa questão do espetáculo, que realmente, quando tem um enfrentamento, não, mas aí a gente vai lá e vai colocar um enforcador, e aí o cachorro vai começar a se agitar muito. Isso realmente, essa questão do espetáculo chama muita atenção, infelizmente, e é isso que a Ká falou mesmo. Que vira um entretenimento. Mas as pessoas assistem por causa disso. Porque se é uma coisa monótona, vamos mostrar o treino. Porque
positivo, né, essa cultura que a gente tem de todo esse pensamento que envolve a mentalidade positiva, é a gente sempre antecipar erro, é a gente trabalhar ali no limite do nosso cachorro. Se o nosso cachorro, se aquilo ali tá demais, a gente fala, meu, ele tá mostrando sinais corporais que não tá bom pra ele. Ele não quer, então vamos parar por aqui. Que é bem ao contrário do que a gente vê, né, do que é feito no adestramento tradicional. É completamente ao contrário. Não tem essa coisa de antecipar, é tudo ali feito na hora. Não tem essa coisa de limite também do respeito, né, em cada bichinho. Então coloca um na frente do outro ali. Se um não gosta do outro, eles têm que tolerar. E é enforcador até que todo mundo ficar calmo. Então, é muito violento. Isso é muito violento. Eu não consigo, quando eu tô na rua andando, quando eu vejo isso, eu vi recentemente no Alto de Pinheiros, o cara tinha um cachorro aqui, o cachorro estava gritando, porque ele não queria ficar perto do outro, o outro estava tentando avançar e o outro estava gritando, estavam os dois de enforcador, e a dona segurando, e o cachorro gritando, e aí eu falei, meu Deus do Mas céu, é isso que é o importante. que eu faço? Porque eu já fui, é que é perigoso a gente também. Mas eu acho que Eu já aí fui não conversar, dá mas pra gente não dá pra invadir. Não dá. Eu já tentei conversar, mas eu já vi que as 3 vezes que eu tentei Porque conversar... a mentalidade dessas pessoas é aquilo, não tá preparada e existe toda... Puta, pra você ir pra raiz do problema, pra pessoa entender, não é técnica, é mentalidade. A pessoa tá com embasamento... E ela tá fazendo algo que ela acredita que funciona. E é isso que você falou, você olha a sua ótica, né? A ótica sua, você vê uma situação de desrespeito. Para um tutor leigo, é uma necessidade, é o que tem que ser feito. Sim. O vilão, na verdade, é o comportamento. Isso, é isso mesmo. Né? É entender que o vilão ali é o bem-estar que está sendo prejudicado, né? Então, isso na nossa ótica, na né? nossa ótica. Sim. E a gente desconstruir para que as pessoas consigam ver de Sim. uma outra maneira. E ainda dentro dessa mentalidade positiva, se a gente vê, é óbvio que ninguém gosta de ver uma situação onde um cão está sendo desrespeitado, onde um cão tá sendo colocado ali no limite, o bem-estar dele está comprometido, coisa do tipo. Mas se a gente vai para esse profissional, no caso, que está dando tranco, que está, enfim, qualquer que seja a situação, e a gente critica o trabalho dele, a gente está agindo no comportamento, né? Não tem diferença nenhuma da situação que esse cachorro está sendo colocado, da situação que esse profissional está sendo colocado. E 2, ele vai se sentir atacado e vai ficar na defensiva. Isso só cria mais distanciamento. Então, eu acho... E aí, como que a gente atua nisso, né? Beleza, essa é uma situação horrível. Eu acho que o mundo ideal seria que a gente começasse a ver isso cada vez menos. Então, como a gente atua isso? Agindo antes do comportamento. Mostrando com resultados, com conteúdos técnicos, com conteúdos educativos, qualquer que seja o conteúdo, mas com conteúdo onde a pessoa se sinta tocada, sem se sentir ofendida. É isso que é importante. Então, até se você está gostando desse podcast, você já passou, ou já conhece quem tenha passado por uma situação, uma experiência desagradável, ou que tem um cachorro que queira aprender e que, olha, você que é mole e acha que não pode educar seu cão porque você é mole. Deixa seu like, compartilha e já mostra esse conteúdo, porque essa é a importância. Essa é a função desse tipo de conteúdo, né? Exato. E aí, falando dos mitos, mais um dos mitos... mas aí, Marcelo, quem que vai ser o líder da matilha? Se a gente vai, né, fazer desse jeito positivo, como que a gente vai mostrar quem é o líder? Eu acho que aqui a gente cai em algumas situações, né? Uma é a questão da matilha. A maioria das pessoas tem um cachorro dentro de casa. E seu cachorro não te enxerga como um cachorro, ou seja, já nem tem matilha aí. Não tem como. Marcelo, mas eu tenho 2 ou 3 ou 4 ou 5 cachorros. Também não é uma matilha. Né? Para ser formado uma matilha, tem alguns critérios. E um cachorro dentro da sua casa, que não escolheu estar lá e não escolheu estar com esses cachorros, ele não está numa matilha. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é como é a nossa identificação com a palavra líder. Porque hoje em dia a gente consegue ter alguns significados para líder. Né? Tem aquele líder
idealizado, onde ele ajuda você a superar algumas coisas, onde ele te encaminha para um objetivo, onde ele te direciona para uma situação, onde ele te tira de situações que você não está preparado. E tem o líder, tipo aquele líder do Império Romano, Nossa. né? Tá um pouco ultrapassado, viu, gente? Que- E essa sessão que nós estamos querendo trazer pra vocês tá um pouquinho ultrapassado. Mas as pessoas enxergam ainda esse tipo de líder, onde é o líder que... Tipo o líder que manda, o líder que autoritário, o líder que se você não faz vai ter uma consequência. Então depende do líder que você está enxergando. Se for para usar a palavra líder, eu prefiro aquele primeiro líder. Né? Aquele que vai direcionar, que vai entender que você é um indivíduo, que vai entender que a partir do momento que eu te enxergo como indivíduo, eu enxergo que você tem características importantes, habilidades importantes, falta de habilidades em algumas outras questões, ou seja, eu te enxergo como um ser e um indivíduo. Só que não é isso o que vem em mente quando a gente ouve líder da matilha. Né? Porque o líder da matilha está muito relacionado com... Acho que não vale a pena entrar muito em detalhes, mas com um autor chamado David Mack que queria estudar comportamento de cães. E aí ele foi estudar lobos em cativeiro. E aí, quando a gente fala em cativeiro, não é em cativeiro aqui, né? Num quarto, numa cela, numa jaula. Era um cativeiro grande. Era na reserva de Yellowstone. Só que... Enfim, aí o que ele observou? Ele observou que aqueles lobos, eles disputavam muitos recursos, eles disputavam as caças, eles disputavam os locais onde eles dormiam, os locais onde eles frequentavam, e essas disputas eram com base em violência, em comportamentos agressivos. Pois bem, e aí ele falou, bom, já que lobo se comporta assim, o meu pug... se comporta assim, né? Enfim, aí depois eles começaram a identificar que aquele resultado que eles chegaram tinha alguns probleminhas de interpretação do estudo. Por exemplo, aqueles lobos que estavam na reserva não tinham parentesco entre si, não eram os lobos que deram origem aos nossos cães, porque os lobos que deram origem aos nossos cães nem existem mais. Né? Eles são um ancestral em comum com o lobo que a gente tem hoje e com o nosso cão. Enfim, e aí o próprio David Mack, que cunhou esse termo de alfa, de líder, enfim, se relatou, né? Fez um pronunciamento falando, gente, tem vídeo no YouTube, é só pesquisar. Gente, isso aqui não está mais certo, é uma coisa muito antiga, mas por algum motivo ficou e se espalhou de uma forma absurdamente Ele até mandou retirar fácil, as edições, mas ainda assim... E eu entrei em contato com esse termo, nem foi através dele. Nunca tinha ouvido falar de David Mack. Fui ouvir falar de David Mack... ouvi quando foi retirar o mito da Isso. dominância. Eu entrei em contato com o termo alfa, líder da matilha, enfim, dominância, com César Millan. Eu estava na faculdade, fiz veterinária... Estava na faculdade, tinha um professor que apesar de eu ter ido para algumas áreas dentro da universidade para conhecer, sempre o meu objetivo foi trabalhar com cavalo. E aí eu tive um professor que foi muito importante para a minha formação, que adorava César Millan. E ele me apresentou, não obviamente o próprio César Millan, né, mas o programa César Millan. Eu adorei, li 3 livros dele lá enquanto eu estava na faculdade. Eu também. Todos nós passamos Era um por cara isso, que né? estava assim, estouradaço na mídia. Né? Tinha programa, não lembro se era na National Geographic ou na Discovery. Acho que na desses National. dois, na National, né? É. Ou Animal Planet, enfim, eu sei que tinha um, depois foi pro outro Passava, programa. E aí eu devia ter meus 20, 21, sei lá. E você tá na faculdade. O professor que é sua referência fala do cara. Aí você vai procurar sobre o cara, ele tem livro escrito, atende um monte de celebridade, tem programa
num canal importante que fala de animal. Você não vai seguir? Nossa. Você fala, pronto. É O encantador, né? O encantador de cães. Então, eu acho que ele... Posso estar falando besteira, mas assim, pra mim, ele foi o principal divulgador desse termo, alfa, dominância e tudo mais. E hoje eu nem sei mais se ele utiliza ou coisas do tipo. Eu sei que ele recebeu alguns processos, né? Sim. Muitos processos. Agora, eu não vejo mais ele em programas de TV, mas ainda vejo o movimento dele nas redes sociais. E até falando dele, né? A gente... É sobre essa visão que a gente vai lapidando. A gente admirava o programa, eu assistia todos os episódios, eu via as transformações. E eu não via o desrespeito, o desconforto. A gente não via. Sim. A gente se encantava literalmente com a técnica. E com o resultado, E né? com o resultado. E aí, sabe o que é louco? E você revê, você fala... Não, Mas eu sabe não o que é consigo nem ver. louco? Hoje em dia eu não consigo. E eu assisti Não todos dá. também. Hoje eu já não consigo nem assistir. Eu acho que uma coisa muito louca, porque você falou isso, eu nunca tinha pensado, mas eu também, tipo, A gente não via. não parava pra pensar nessas coisas. E aí me veio aquele outro estudo que eu deixei de falar. Que eu falei que eram 2 estudos, o experimento de Milgram e tem um outro que chama A Prisão de Stanford. Esse A Prisão de Stanford, eu tava lendo recentemente um livro que chama Efeito Lúcifer. É um psicólogo, Philip Zimbardo. Ele é o responsável por esse estudo e que, inclusive, nem chegou a terminar o estudo porque deu o maior BO. Ele pegou estudantes de Stanford e falou... Na verdade, ele queria responder algumas perguntas. Por que pessoas boas, pessoas normais, fazem coisas ruins? E aí ele pegou estudantes de Stanford que não tinham histórico de violência, que não tinham histórico de serem presos ou coisa de delitos, coisas do tipo. E aí, um grupo foi designado para fazer o papel de guarda de uma prisão e o outro grupo eram os prisioneiros. E ele simulou uma prisão numa sala, num departamento lá da própria universidade. E eles ficaram, acho que o experimento era para durar 15 dias, alguma coisa assim, acho que durou 5. Nem uma semana, acho que durou. E aí, o que começou a acontecer? Os presos começaram a se rebelar, os guardas começaram a usar de violência com os presos. Tudo simulado. Tudo simulado. Isso, porque tem E eram estudantes, tá? estudantes e uma simulação. Em uma simulação. Os guardas começaram a torturar os prisioneiros, fazer com que os prisioneiros ficassem seminus, com coisas na cabeça, tipo, humilhar mesmo. E aí começou a dar mó BO, o estudo foi interrompido. E por que essas pessoas começaram a ter esse tipo de comportamento nesse estudo? Porque eles... E aí tem alguns motivos, tá? Mas o principal, que é o que você falou agora, que é o que me relembrou esse estudo, é que essas pessoas se encaixavam num... Não é que elas se encaixavam. Elas tinham no imaginário delas que para ser um guarda, você precisa fazer isso. Para ser um prisioneiro, você precisa fazer aquelas coisas que eles faziam. E aí entra... O porquê que a gente não questionava isso quando a gente via o César Millan? Porque a gente se via no papel de ser o líder. Que a gente se via no papel que se a gente não fizesse aquilo, o cão ia fazer aquilo com a gente. Que é o que prega, né? A teoria da dominância. Que se você não for o líder, o cão vai precisar se impor nesse papel. Então, a gente tem muita base científica para não utilizar comportamentos violentos na educação. Tanto educação com os nossos cães, como educação com os nossos iguais. Só que por alguns motivos a gente acaba passando batido por isso e às vezes usa. Eu acho que a coisa mais importante, né? Muito interessante que você falou, é perder a noção de disputa. Né? De que há uma disputa em termos de comportamento entre humanos e animais, em dominar um ou outro. Não é sobre dominação, a relação não pede essa dominação. Né? Exato. E assim, pelo menos hoje, a forma que eu enxergo a relação humano-cão é uma relação muito mais horizontal.
e de via de mão dupla mesmo, onde eles oferecem o melhor que eles podem e eu ofereço o melhor que eu posso, para que essa relação seja uma relação legal, uma relação onde todo mundo sai ganhando, e não uma relação vertical, né? Onde eu sou o líder, ou, não, Marcelo, a palavra líder está em desuso, isso já caiu por terra, os adestradores mistos ou tradicionais nem utilizam mais, tá bom. Mas onde eu sou o provedor, onde eu sou quem manda, e embaixo tem todo o resto. Eu, pelo menos, não enxergo mais nem com cão, nem com outros animais e nem com pessoas, obviamente. Ótimo. Eu vi uma imagem outro dia que eu achei muito legal a respeito. É o ego, né? Quando a gente vê uma pirâmide, o ser humano em cima de todas as outras espécies, e o eco, onde todos nós estamos juntos dentro do mesmo ciclo, né? É o contexto da natureza, da gente se respeitar e amar os animais. E as pessoas olharem o adestramento como uma forma de melhorar o relacionamento. E eu acho que esse é até um gancho legal de que... Porque quando a gente fala isso, parece estranho para o tutor, pensando no tutor leigo, de que o adestramento melhora o relacionamento. Como que essa estrutura de treino pode melhorar o relacionamento? Por que que melhora? E aí aqui eu vou responder com as técnicas que eu utilizo, tá? Pensando em adestramento positivo. Eu acho que tem 2 principais pilares do porquê que melhora muito. Um é o respeito, que foi o que a Renata falou. Você identificar que aquele ser é um indivíduo e, por ser um indivíduo, ele tem suas particularidades. E aí, a partir de identificar essas particularidades, você respeita elas. E aí, fazendo um paralelo com o adestramento permissivo, o respeitar as particularidades não quer dizer aceitá-las do jeito que elas são. Meu cachorro é medroso. Beleza, identifiquei que ele é medroso. Tá, e daí? Ele não faz nada com isso, né? Até porque ele ser medroso ou ele apresentar agressividade ou reatividade na rua, ou qualquer que seja o comportamento, isso está impactando também no bem-estar dele, né? O adestramento positivo acho que tem muito essa visão pro bem-estar do cão. De ver o problema de comportamento como um pedido de socorro, inclusive. Isso, né? exato. Então, eu acho que um pilar é esse, do porquê melhora o relacionamento. É você respeitar as particularidades daquele cão, respeitar o limite, respeitar o tempo, respeitar as vontades, as necessidades, os desejos dele. Eu acho que só fazendo isso já melhora bastante. E o outro pilar é que quando a gente pensa em adestramento positivo, a gente pensa em construção de comportamentos, né? E quando a gente pensa em construção de comportamentos, esses comportamentos, seja obediência básica, seja truque, seja, enfim, qualquer que seja o comportamento, serve como repertório de comunicação também, né? Muita gente acha que, para que eu vou ensinar senta? Para que eu vou ensinar truque? Porque isso também serve de repertório de comunicação para o seu cão conseguir se comunicar com você. É uma linguagem comum que você vai criando. Exato. E aí, quando você tem a combinação dessas duas coisas, eu acho que, por si só, o comportamento já melhora, o relacionamento já melhora muito. Massa. É isso que a gente gosta de falar. Treinamento é relacionamento, né? Como eu gosto de falar. Exato. E vai estabelecendo um vínculo cada vez mais forte. Uhum. Porque, às vezes, as pessoas também têm algum cãozinho e ali, pra nós, não tem nenhuma questão de comportamento a ser trabalhada. Aí ela fala, não deixa precisa. lá, não precisa não precisa nem passear, porque tá tudo bem. Se ela soubesse o quanto rico é ela treinar, fazer treino, ensinar truque, porque o vínculo vai melhorar, porque também é comunicação. Muita gente fala, pra quê? Uhum. Pra quê? É muito louco o quanto o cachorro ele fica muito mais atento na gente quando a gente treina. A gente que Sim. tem cachorro idoso, né? A gente que tem cachorro idoso, por exemplo, Bibi com 16. Carlos com 18, o Carlos até... Faz a diferença pra Ela gente. já tá com 16 Já anos? tá com 16, a Bibi. Nossa. Guerreirinha. Então são senhores aqui. Só papo de senhores, né? Mas o Carlos, até um mês atrás, ele conseguia ainda tirar deitado, porque ele já é completamente dependente de locomoção, né, da gente. A gente que leva pra fazer xixi, cocô. Ele não consegue mais andar sozinho, então a gente carrega ele. Mas até um mês atrás, e foi perdendo, né? Quando a disfunção cognitiva ela tá progredindo, tá indo. Até pouco tempo, quando eu colocava o tabuleiro,
ele ainda conseguia tirar os pinos. Uhum. Até acho que 1 mês. E pra mim foi muito difícil ver ele perdendo tudo, né? Porque até 17 ele andava, trazia ainda o brinquedo da minha mão. E aí você vai vendo, vai perdendo. Mas ele só não piorou assim, ele foi Rápido. retardando, e ele tá indo, retardando, porque eu estimulei muito. Fiz muita atividade com ele. Ele amava treinar. Ele me ajudou muito com vários cães também, com questão de comportamento. Eu sempre levava o Carlos pra treinar quando tinha outro Isso cão. é interessante, você falou. Eles amam treinar. Eles isso amam. Isso é uma coisa que É as pessoas muito- não veem, né? E é muito engraçado que quando eu vou e levo um brinquedo, um tabuleiro, ou a gente começa a ensinar algum comando, porque depois algum truque, comando, enfim, que a gente vai usar no treino, tem família que fica assim, nossa, mas ele gosta, ai, mas que legal. Então é muito Ficam legal, surpresas, é muito né? legal quando você vê a família descobrindo que o cachorro dela gosta de interagir com o brinquedo, que você coloca ali um tabuleiro, ele vai tentar abrir ali as gavetinhas, é muito bonito. Sim. É um negócio em que eu fico maravilhada quando eu vejo famílias que o cachorro... Ela fala, não, mas ele não gosta de brincar. Tem certeza? Você já experimentou? testou? Já testou tudo Tudo. aí? Todas as possibilidades? E aí, quando a pessoa vê, né? A família vê... Nossa, pra mim, essa é uma das... Emocionante, né? É uma das melhores coisas. Porque treinamento, independente se o cão tem alguma questão ou não de comportamento, todo mundo deveria treinar. E às vezes a pessoa fala, mas você vai fazer de novo uma sessão aí de senta, mas aí você vai fazer um senta, mas aí você vai fazer um senta num lugar diferente. E aí você vai pedir pra ele ficar. Ou seja, não é o mesmo senta. Aí você também tá trabalhando ali, se for num lugar aberto, o autocontrole dele, vai ter estímulo. Aí você vai treinar ele, vai fazer o mesmo comportamento que você fazia em casa, mas num outro lugar, ou com cachorros, ou você vai mudar o ambiente, já é um outro treino. E as pessoas falam, mas de novo vai fazer isso? Eu acho que aí entra a importância da gradualidade, da repetição, que para o nosso processo se a gente olhar para a mentalidade, para nossa própria modificação comportamental, é gradualidade, repetição. E as pessoas, por exemplo, querem correr, quer colocar o tênis, nunca correu, quer colocar o tênis, sair correndo amanhã. Não é tudo. E aí na velocidade que não, eu consigo. Mas será que é o jeito mais saudável? E aí aplica essa mesma lógica para o cachorro, que mas ele já senta. Mas você já... A repetição e a gradualidade, né? Como que você traz esse conceito de repetição e gradualidade para que as pessoas entendam a importância disso dentro do contexto, né, da modificação comportamental? Eu sempre tento fazer com que o meu aluno humano tente se colocar no lugar do cão. E aí, isso vai depender muito de cada aluno, né? Eu atendo gente X, Y, Z. E aí, o aluno X tem um ambiente muito específico e eu vou tentar encontrar exemplos que esse aluno vive. Para o Y, a mesma coisa, e para o Z, a mesma coisa. Então, eu sempre... E aí entra um ponto, de novo, da individualidade. Eu enxergo aquele aluno como um indivíduo. Eu tento sempre fazer com que o processo de educação desse meu aluno humano seja feito para ele. E aí, basicamente, respondendo a sua pergunta, eu tento fazer com que essa pessoa entenda que o processo de educação do cão se encaixa em algum aspecto da vida dela. Pegar um exemplo simples. Todo mundo tem carta? Vocês têm carta de habilitação? Não, nem pensar. Ainda bem, pessoas. Vamos, né? Poupar vidas. Vamos poupar vidas? Entendi. Poupar vidas, vai. Então, por exemplo... velocidade da voz do Não, eu vou matar 5 já que saem Ele daqui. falou poupar vida, eu não entendi. Não, poupar vidas, né? Vamos deixar todo mundo vivo aí? Não Então, tem por exemplo, carta, graças a Deus. Eu vejo que o processo de ensinar o indivíduo a dirigir um carro é muito parecido com o processo de treinar um cão. Você começa num ambiente simples, depois num ambiente mais complexo, mais complexo, mais complexo, até estar na vida real. A baliza, você aprende a ficar olhando a coisa Será controlada. que ainda faz isso, é um ótimo das exemplo. varetinhas? Ai, putz, não. Não sei. É bom, 2006, né, galera? Passou o tempo. Eu tirei a habilitação tem muito tempo. Passou o tempo aí. Mas enfim. Podia evoluir, né? Mas a gente varetinha é aprendia assim, sacanagem.
Bom, Eu lembro das varetinhas. até chegar no meio. Aí eu conseguia passar por causa disso. Então, era um ambiente totalmente controlado. Já deixa a dica, né? Era repetição, tinha que Sim, fazer a exato. aula. É o mesmo processo. Verdade. E aí você vai inserindo as dificuldades aos poucos. Então, tem gente que enxerga o cão... e eu sempre brinco com isso, que o cachorro não é um software que você vai lá e coloca um código ou coloca um pendrive, ele sai aprendendo tudo e é só você pedir que ele vai fazer. Né? Você precisa ensinar ele num contexto, depois reensinar ele. É como se fosse um reensinar, né? Num outro contexto diferente, num outro contexto diferente. Então, o senta dentro de casa é completamente diferente de um senta com você a 10 metros de distância num parque do Ibirapuera, por exemplo. É um comportamento diferente. O ambiente faz toda a diferença, né? Então, eu sempre tento fazer com que a pessoa se enxergue ali na situação do cachorro, porque isso favorece muito com que esse aluno humano participe mais, treine mais, e entenda que o processo de educação do cão também é um processo e não um evento. Boa. E uma coisa que eu também queria ressaltar aqui é que por mais que a gente vá fazer, por exemplo, tem cãozinho que a gente vai ensinando truques e amam fazer truques, né? A gente vai fazer, por exemplo, na nossa casa, né? Que é ambiente controlado, tá? Por mais que você não vá sair, é interessante você reservar ali uns 10, 15 minutinhos pra fazer esse tipo de brincadeira todos os dias, porque eu também gosto de fazer uma analogia de que quando você tá ali com o teu cachorro, você e teu cachorro, né? Sem televisão, sem celular, principalmente, porque hoje todo mundo é vidrado no celular. Quando você, por exemplo, encontra amigos, e aí, sei lá, se a galera gosta de jogar baralho, porque eu gosto de jogar baralho. Então, assim, você vai comer também, por exemplo, né? Eu gosto bastante de comer. Então, fazer aquilo, jogar baralho, é repetitivo. Claro que vai ter alguém vai ganhar, alguém vai perder, mas eu meio que comparo, gosto de fazer essa analogia com os nossos cães. Quando você separa ali um momentinho, é que nem quando você... Quer dizer, isso eu falo pras pessoas, né? Mas pra mim é muito parecido quando você vai encontrar uma pessoa e vai jogar, sei lá, uma partida de xadrez, dama, um baralho. Quando você tá ali brincando com o teu cachorro, por mais que ele já saiba... É um momento de presença, né? É um momento disso. É um momento de presença. E por mais que ele já saiba fazer, virar, pegar o brinquedo, guardar, você fazer tudo aquilo pra ele é maravilhoso. Você tá dando atenção. Isso, você tá presente, você tá ali com ele. Ah, mas não vou poder sair. Mas faz em casa. Você tá com ele fazendo... Então, assim, os meus cachorros, a vida inteira, Maria vai fazer 14, Carlos tem 18... todo dia, eu posso estar morta de cansaço. O Carlos, até o momento que ele conseguiu andar, eu fiz tudo. Ah, vou chorar. Vou chorar. Porque ele tá muito velhinho e eu não achei que eu não ia chorar. Mas tá tudo bem, Rê. E você fez o melhor. E você entregou toda a estimulação que você... Então, eu acho assim que todo dia, por mais que eu estivesse cansadíssima, e é muito louco quando a gente começa a brincar com eles, a gente fica... O cansaço para. Quando você vê eles interagindo com você, o teu cansaço para. E pra eles é um momento assim, que você tá ali com eles. Sabe, eu vou todo dia, preparo o petisco deles, é sempre petisco natural, é uma carninha. E foi assim até o momento agora que ele já não consegue mais. E o quanto isso te coloca numa situação de gratificação, do tipo, você não tá arrependido, porque você viveu esse momento, Nossa, né? eu fiz isso até... E a Anne fala muito, né? A veterinária nefrologista dele. Ela fala, mas você faz um trabalho incrível, porque ele com 17 anos, porque eu mandava os vídeos até pouco tempo atrás, e ele conseguia tirar tabuleiro, e mesmo com a demência progredindo. Então, esse momento que a gente reserva para os nossos cachorros é um momento de presença, porque às vezes você tá ali, mas você não tá ali. Você tá no telefone, teu cachorro tá do lado. Você só dá uma mexidinha nele assim, ele tá aqui. Mas você não tá de fato, porque você tá respondendo a alguém. Então, isso aumenta o vínculo. Você tá de verdade ali, sabe? Você ir lá, preparou o petisco dele, ou comprou, ou ele gosta de uma cenoura cozida. Você preparou porque ele gosta, ele vai estar esperando você fazer aquilo. Então, assim, pra mim, todos os dias, juro pra vocês, é sábado, domingo, porque nesse um ano que o Carlos tá doente, eu nunca mais viajei, a gente só vive pra cuidar dele lá nesse momento, e a gente não se arrepende porque cada um faz as suas escolhas, e a nossa escolha foi essa, de cuidar dele até ele partir, e essa é a importância que eu queria falar pras pessoas, desse vínculo, porque as pessoas falam, não precisa fazer.
Porque meu cachorro não tem nenhum problema de comportamento. Os meus também não tinham. Eles não gostavam muito de gente, mas tá tudo bem, né? Eu falava assim, chega em casa, não mexe. Não mexe, porque vai ficar tudo bem. Se vocês não respeitam, né? E aí, às vezes, eu também fazia manejo e foi tudo bem a vida inteira. Então, a importância dessa questão da gente treinar, e a pessoa fala, mas ele só sabe fazer isso. Então, procura um outro truque, de repente. Ou faz os mesmos truques que você já sabe, faz num lugar diferente da casa, de repente, entendeu? Ou faz aí mesmo na sala, mas faça. Sim. Faça. Porque aumenta o vínculo, eles ficam muito mais responsivos, eles vão entendendo, e a gente vai entendendo pelo olhar deles, a gente começa a entender a linguagem corporal, que é muito importante. Isso é outro ponto muito importante, A gente vai começando a entender quando eles estão confortáveis, desconfortáveis, quando eles não querem mais. Por exemplo, se você tá treinando e de repente ele passa, você fala, tem alguma coisa errada. Porque ele sempre gostou de treinar. Será que ele tá com dor? Ele não tá conseguindo fazer esse movimento. E até isso, pelo treino, você consegue pegar alguns comportamentos. Então, mas ele parou aqui pra beber água. Ele não faz isso normalmente. Por que ele foi beber água? Come alimentação natural. Por que parou e foi fazer xixi? Não, você consegue pegar uma coisa muito antes do que poderia... Consegue, porque você tá treinando e você vai prestando atenção no movimento do teu cachorro. Você fala, mas tem alguma coisa errada. Então, quando a gente treina, a gente lê mais o nosso cachorro. É claro que tem um padrão de linguagem de comportamento dos cães? Tem. Mas às vezes o nosso cachorro, né, Bibi, Carlos, Maria, os seus, eles vão emitir sinais um pouquinho, às vezes, diferentes, que a gente vai falar, não, esse aí não tá Isso aí é diferente, esse sinal é... Porque quando a gente treina e faz esse tipo de brincadeira, né, de treininhos, e pode ser iguais todos os dias, pode, né? Se você quiser mudar um pouquinho ali, ok, também é muito legal, mas faça, porque aí a gente vai conhecendo mais o nosso cachorro. Eu não queria chorar, mas enfim. É difícil, viu? Carlos, é difícil. Sabe uma coisa que eu acho muito legal e que aprendi muito treinando cachorro? É estar presente. É verdade. Quando a gente treina eles, você vê que existe uma dedicação deles pro treino e pra interação e pra dar o melhor que eles podem pra aquela situação específica, né? E é algo que a gente não está acostumado a estar presente, mergulhado de cabeça, dedicado naquela atividade. Porque normalmente a gente está fazendo algo, mas está com a cabeça lá tá com o celular na mão, tá com... E isso é algo que eu aprendi com os cães. E que quando eu treino, parece que nada mais acontece. Eu foco ali naquele treino e aquilo vira um momento muito prazeroso, tanto para mim como para os meus cães. E ainda voltando no que você estava falando de... eu posso estar cansada, eu chego e me dedico, nem que seja 5, 10 minutos. Isso é muito louco, porque... Se a gente for ver o nosso dia a dia, por mais monótono que seja, é muito rico. E o dos cães, o dos nossos cães que estão em casa, seja no quintal, seja dentro de casa, no sofá, com a TV ligada, com a TV desligada, enfim, eles não têm muitas possibilidades do que fazer, né? E a interação deles... E aí, quando eu falo interação, não é estar só perto e recebendo um carinho. É uma interação mais ativa. Por exemplo, treinando ou brincando com um item de enriquecimento ambiental, enfim. Depende da gente. E se a gente não favorece isso para eles, o dia deles vai ser só aquilo. Que ia acontecer, tipo, dia após dia, após dia, após dia, após dia. Então, acho que isso é muito importante da gente ter em mente, de que para a vida do nosso cão ser legal, depende necessariamente da gente. Nossa, isso é forte porque a gente escuta muitas pessoas falando assim... mas ele tem um monte de brinquedo, mas tá lá tudo jogado. Esse movimento proativo da gente pegar e falar... Só que você precisa, primeiro, a estratégia de brinquedos, né? Da gente gerenciar esses recursos. E a gente proativamente mostrar o valor. Porque aquilo que a gente dá atenção... se torna o alvo de atenção do cão. E a gente incentivar, a gente brincar. Isso também faz parte do programa do adestramento positivo. Ensinar as pessoas a usarem esses recursos a favor do cão, delas próprias, né? Para evitar morder o sofá, morder outras coisas e a favor da relação, né? Sim. É o quanto é importante a gente... a mentalidade positiva, ela é sobre a construção de uma nova geração
de pessoas preparadas para respeitar essa relação, os seus indivíduos. E uma das coisas que eu vejo que é bem desafiador para as pessoas, e é louco pensar, entender os cães de fato, porque elas falam com os cães e elas acreditam que eles entendem as palavras. Mas eu falei para ele, não pode, neném, aqui não é o lugar. E é muito doido, né? Porque a gente sabe que o cachorro não fala, mas é pela leitura, né, que eles têm corporal, parece, né, que se faz entender. Como que a gente desmistifica a questão do entendimento dos cães a respeito das palavras, do corpo, mas não do contexto, né? Do vocabulário. Normalmente, quando eu ouço isso, não sei se tem um padrão, mas normalmente são alunos que são mais extrovertidos, são mais engraçados, são mais pra frente, mais comunicativos. E aí eu sempre aproveito, obviamente, esse perfil e acabo brincando, né? Tipo, então fala aí pra ele fazer qualquer coisa. Tipo, eu entro na brincadeira, tirando meio sarro. E aí, óbvio, né? Eu pego esse contexto e depois explico de uma forma mais técnica que eles não falam a nossa língua, que eles entendem algumas palavras, mas desde que a gente associe isso a um comportamento e a uma consequência, no caso, um reforçador positivo, mas que eles não conseguem formular frases ou entender frases completas e entender que aquilo tem um significado e coisas do tipo. Porque a comunicação principal do cachorro não é verbal, né? Então, eles comunicam muito mais através eu vou colocar como gestos, mas com uma linguagem mais corporal. Então... Aí entra o mito da cara de culpa, né? A gente ia falar disso, porque ele entende, em algum podcast. Ele entende o que eu tô falando, Marcelo. Eu falo ele sabe que ele fez besteira. Ele sabe, Marcelo, o que é aquela cara de culpa. E é mais um sinal para a gente falar de desrespeito, só que de uma forma que a gente não enxerga, e a gente vai passar a enxergar agora, porque muitos vídeos são compartilhados das pessoas brigando com os cães e tal, e eles assim, e aí gera essa relação com ele sabe o que está fazendo e como se não tivesse acontecendo nada de ruim. Eu acho que a gente é ensinado a não ler cachorro. Por N motivos. Eu falei isso quarta-feira passada numa aula do Portal. Que eu, na faculdade, eu entrei na faculdade, eu sempre tive muito, muito contato com animais no geral. Eu entrei na faculdade e desde lá, eu acho que eu fui muito incentivado e ensinado a negligenciar sinal. Porque você está num ambiente hospitalar, você está numa clínica e chega cachorro doente, chega cachorro com dor, chega cachorro para ser vacinado e tipo, dane-se, o cachorro tá fazendo um licking, tá levantando a patinha, que tá desviando o olhar, que tá desviando a cabeça. Ninguém quer saber disso. Por quê? Porque precisa ser vacinado, porque precisa passar dor, porque o cachorro tá vomitando, porque o cachorro tá com diarreia, porque o cachorro tá quase morrendo. Você precisa salvar a vida. O foco da clínica, do hospital, não é o comportamento que o cachorro está emitindo, o bem-estar dele emocional, mas sim o bem-estar físico do ponto de vista de saúde, né? Então, chega o cachorro rosnando, emitindo qualquer sinal, tipo, você é ensinado a não ver, porque você precisa salvar a vida daquele cão. Esse é um ponto importante. E eu acho que uma coisa que tem contribuído muito para a gente negligenciar esses sinais é rede social. Né? Então, quando eu falo rede social, eu estou me referindo a Instagram, TikTok, Facebook, mas também aqueles episódios que a gente assistia do César Millan. Tinha um monte de sinal aí. Hoje, você para analisar, você fala, isso aqui é um livro de sinal. Só que, na época, ninguém identificava aqueles sinais ali, tipo, olha, isso aqui acho que é um desconforto, hein? Não, o que mostrava, o que você focava era os dentes, era a rosnada, era a mordida. Se você jogar no canal do César Millan, ou o nome César Millan no YouTube,
o vídeo que mais tem visualização é dele tomando a mordida. Por quê? Porque as pessoas focam nisso. Porque é o show, porque é o entretenimento, porque é o espetáculo. As pessoas focam, eu vou colocar entre aspas, no que é bonito de ver. Né? E o entre aspas, bem entre aspas. Porque, obviamente, com a consciência que a gente tem hoje, a gente sabe que não é bonito de ficar vendo isso. Mas é o que bomba. É o que dá visualização, é o que dá like, é o que gera comentário, é o que gera o conteúdo ser viral. E aí, por você só focar nessas coisas, por você só focar na mordida, por você só focar no dente, todo o resto você passa batido, é invalidado. Então, a gente é ensinado a não prestar atenção nesses sinais que o cão está dando. E a gente é até a nossa mentalidade de olhar só pelo porte. Às vezes um pincher tá... Que nem falam, pincher é bravinho. Mas também pudera, né? O cachorro é negligenciado em todos os sinais porque ele não tem um nível de periculosidade se morder, né? Exato. Já um Rottweiler... O potencial de mordida dele é muito menor do que o de um Rottweiler, por exemplo. E as pessoas olham pelo nível de periculosidade, desrespeitam mais, Exato. É, porque é muito mais fácil você pegar um cachorrinho desse, segurar aqui e ele ficar... e tipo... Olha como ele é bravinho, faz um vídeo. Tem um perfil Aperta que aqui. eu... Nossa, Eu acho que eu sei. você deve De uma saber. loira. Isso. Ah, não sei quem que é, não. Graças a Deus. Ela já- pega o cachorro e mostra assim. Aí, até um vídeo que eu mostrei uma cena dela, falou, uma pessoa comentou, falou assim, mas eu acho errado você ter colocado o vídeo dela. Ela ama o animal. E aqui quando a gente tá falando de mentalidade, a gente não tá querendo... A gente tá respeitando as pessoas que podem, de alguma maneira, fazer algo errado, mas porque elas não sabem, não Exato. porque elas querem fazer. Exato. O intuito De conhecimento. o intuito é É. conscientizar. E eu acho... E aí, aqui entra... Nossa, aqui vai entrar numa polêmica absurda, porque assim... Polêmica! Adoramos! Neste podcast, eu adoro. O problema da nossa polêmica é que tá acabando... Não, dá tempo. Vai. Dá tempo. Porque assim, uma coisa é óbvio, aqui ninguém tá falando que a pessoa ama ou não ama o cachorro, né? É óbvio que ela ama o cachorro. Só que se a gente enxerga o comportamento dela, tá sendo mega reforçado. E aí eu falo porque eu já reagi a um vídeo dela e tirei. Porque eu recebi um comunicado extraoficial que chama? Extrajudicial. Para ser tirado. E aí, para não ter dor de cabeça, eu fui lá e tirei. E aí a gente começa a entender várias camadas, né? Do tipo, ela não tem conhecimento. Não sei se tem ou não tem. Só que, de certo modo, chegou que aquilo lá não estava sendo... não estava sendo legal para a cachorrinha. Só que o comportamento continua. Por quê? Porque recebe like, porque viraliza, porque recebe comentário. E aí vai começar a receber recebidos, né, de empresas que mandam... cachorro odeia vestir o vestidinho tal. Então vamos mandar o vestidinho tal para ela vestir. Mostra ela assim, reagindo com o vestidinho. Então, se você analisa do ponto de vista da cachorra, é péssimo. Se você analisa do ponto de vista da pessoa, tudo aquilo tá dando certo. É verdade. Super reforçador. Tá sendo pra muito, ela, muito reforçador. Então, e aí a gente entra do ponto de vista de educação. E aí a partir de um momento recente, eu falei, eu não vou entrar mais em debate, eu não vou entrar mais em embate, eu não vou reagir mais a esse tipo de conteúdo. Porque você só fica pregando para sua bolha. Exato. E quem não é da bolha vem nessa defensiva como se fosse um ataque. E eu recebi, inclusive, comentário de gente que gosta dessa pessoa. Ela não faz isso por mal, as cachorras amam ela faz isso para divertir a gente. E, de fato, tá tudo certo ali. Né? Ela faz aquilo para se divertir, para divertir os outros, ela faz aquilo... E fora daquele contexto, muito provavelmente a cachorra ama ela mesmo. E é esse que é o negócio, porque o cachorro, e acho que por isso que ele é subestimado, porque o cachorro nunca vai deixar de amar você desrespeitando os sinais ou dando um tranco. Ele vai continuar abanando, te olhando, né? Vai dar outros, claramente, sinais e efeitos colaterais, mas o te amar vai continuar. E aí a pessoa enxerga o contexto, só que não consegue enxergar que aquela situação tá sendo ruim pro cachorro. Tipo, no geral, o cachorro ama a pessoa.
gosta do carinho, mas aquela situação a pessoa não consegue enxergar que aquilo é um fato isolado. É uma situação muito específica, só que está gerando sofrimento. Então, antes de acabar, porque já tem que acabar, eu queria comentar sobre quando as famílias forem contratar um educador, um adestrador, para elas não caírem numa cilada. Então, o que a gente tem que prestar, o que a família tem que prestar atenção na hora ali de contratar e nas recomendações desse educador, adestrador, para ela não cair ali na cilada de contratar um cara... Gato por lebre, né? Isso! Tá. Eu sempre... Na verdade, eu nunca falo para não contratar tal adestrador ou tal metodologia. Eu acho que as pessoas têm que ser livres e elas precisam buscar algo compatível com o que ela acredita. Acho que esse é um primeiro ponto. Então, assim, só que isso não quer dizer que eu não recomende. O que eu recomendo é treine com o adestramento positivo. Por N questões. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Depois, beleza, Marcelo, eu me identifico com o adestramento positivo, contratei e agora? Será que é ou não é? Um primeiro ponto, estude e crie referências de outros adestradores positivos, né? Porque um vai falar um negócio, o outro vai falar outro vai falar outro, e no final das contas você tem um senso comum. Acho que esse é um ponto legal também. 2, participe dos treinos. Acho que isso é fundamental. Excelente. Porque uma coisa é eu te vender uma ideia e nos bastidores, e quando eu falo nos bastidores é por você não estar presenciando ali o treinamento, nos bastidores eu ter uma outra abordagem. Então, participar dos treinos vai favorecer com que você não caia nessa situação e, obviamente, vai ajudar muito no processo de educação do seu cão. Terceiro, se criou uma pulguinha atrás da orelha, se tem dúvidas, questione. Se mesmo com a resposta você não está satisfeita, busque outras referências. Porque é muito fácil a gente cair no contexto de contratei um adestrador que se diz tal coisa. Se ele está fazendo, é porque é tal coisa. Né? Ele é a referência, ele é a autoridade, então eu preciso baixar minha orelha e o que ele falar é lei. Não acho que tem que ser desse jeito. Então, se você tem dúvidas, questione. Sim, se a pessoa estiver desconfortável com aquela metodologia, né? Com aquelas orientações que aquele profissional está dando. Exato. E eu tô falando isso porque eu já tive, e eu acho que todo mundo que já teve, uma família que contratou a gente e falou, mas ele pedia para fazer isso. Uhum. Então, ele falava assim, não, pode cutucar, não, pode dar bronca. E eu via que meu cachorro, quando eu aplicava isso, ele ia para debaixo da mesa, ele ia para debaixo do armário, e aí eu não conseguia tirar ele de volta. Sim. Então, eu ouvi isso recentemente, a família ficou desconfortável, elas falaram, mas tá alguma coisa errada, porque ele tá falando que ele, que ele é positivo. E porque ele também dava petisco. Uhum. Eu tenho até um outro caso, assim, que não falando sobre o cão, mas falando do que você falou sobre pessoas, que muitas vezes a pessoa procura adestramento positivo e pode encontrar um profissional que não vai ter um acolhimento na família. Uhum. E aí não considerar só a metodologia, mas se não foi com um profissional, não é sobre a metodologia. É sobre um outro profissional que você pode buscar da mesma metodologia, Sim. né? Sim, e eu acho que tem um ponto legal da gente falar aqui, é que o adestramento positivo está crescendo. E com as redes sociais, a gente está conseguindo atingir públicos que a gente não atingiria antes. E as pessoas estão procurando mais adestramento positivo. E exatamente por isso vira uma questão de marketing, você falar que você também é adestrador positivo. Isso é verdade. É verdade isso. Por Não isso tinha que pensado. eu já vi. É verdade. Eu já Não vi tinha isso. pensado nisso. Pessoas que não são positivas e que usam nos sites, Esse nas redes argumento. sociais. Por uma questão de marketing. Mas, gente, eu acho que... gente! É que assim, é que a gente tem que... Daqui a pouco Diogo e Mayara vão expulsar a gente daqui. Então, assim, pra não acontecer isso, tem alguma A gente mensagem? recebeu uma versiva. Tem alguma
tema, mensagem, a gente vai colocar lá eu mesmo falo e eu falo de volta. Eu falo tema, mensagem e eu já falo por você. Não, mentira. Tem Não alguma entendi mensagem? nada, mas tá bom. Não, na verdade, eu queria saber se você queria falar alguma coisa, deixar alguma mensagem e a gente acha você... Como as pessoas te encontram nas redes É sociais. isso que eu queria falar, tá? Eu sou um pouco confusa às vezes. Eu nem sei qual que é meu Instagram. Não lembro se tem ponto igual de vocês Mas a gente- ou não. Mas Enfim, a gente coloca lá depois. Então a gente boa. agora tá melhorando ali na edição, então a gente coloca depois o Coloca seu... também no descritivo. Sim. Acho que é @Marcelo Ekman. Tá. E se alguém quiser contratar, Marcelo entra... Ekman, tudo junto, com Tudo NN junto. no final. Mas entra lá Ekman ou é entra meio- vai no site da Tudo de Cão? Como é que é? Tanto faz? Eu não tenho agenda para vários meses, mas Ai, você gente, entra no site já da Tudo era. de Cão, manda mensagem Seguinte, lá. quiser que acompanhar, tem então- outros adestradores. Então isso. Então vão lá. O Marcelo não tá disponível, então vocês podem contratar outros adestradores. Sorry. Foi mal aí, hein? Mas acompanhem ele nas redes sociais, porque ele é incrível. Ele leva muito conteúdo quando ele não tá chateado, hashtag chateado, quando ele não desaparece. Exato. Porque eu também queria falar uma coisa, porque eu falei com ele, olha que loucura. Quando a gente foi conversar pra ele vir aqui, eu conversei com ele, aí conversando, daqui a pouco ele sumiu. Ele sumiu. Eu falei assim... Cara, ele não quer mais, mas ele podia me responder. verdade. Você Aí até eu fiquei, mandou, eu não sei se você eu fiquei quer mais ou hashtag não. chateada. Fiquei chateada que eu falei, nossa, poxa, ninguém gosta de mim. Aí eu comecei a ficar numa crise, assim, entendeu? Eu falei, nossa. Aí de repente ele, oi, Renata, tudo bem? Não, é que eu tava viajando e não sei o quê. E aí, ele não tava, né, Não era bravo pessoal. comigo. Não era pessoal, era por questão de trabalho e da vida dele mesmo. Mas é isso, a gente vai colocar depois... Acho muito engraçado. Eu falo, gente, eu brinco que a Gente! Renata saiu de um desenho animado. Um aninho. Ela é muito engraçada. Que é isso? Agora virou aqui virou palhaçada. Não, mas Não, peraí, porque a gente... Meu Deus do céu. Ó, nós iremos colocar o Instagram... Mas assim, não dá pra contratar ele. Mas a gente vai colocar o Instagram pra vocês Isso, irem me seguir. siga. Mas dá pra isso. seguir, dar like, porque Isso. o que a gente vai conseguir... Como que a gente vai conseguir mudar as Isso. pessoas? Isso. né? Forçando aí, comportamento. isso Boa. mesmo. E aí vocês vão lá, sigam, compartilhem o conteúdo dele, que é muito bom e ajuda a desmistificar um monte de teoria aí que já caiu por terra e que não é verdade também. E aí a gente vai espalhando mais essa informação sobre essa mentalidade positiva aqui. E como a gente modifica e a gente muda cultura e realidade, não é julgando, não é só criticando, é difundindo aquilo que a gente acredita. Sim, Mais do e o que a é gente acredita. certo, e o que é certo Então, também. Aqui a gente Compartilha mais uma. aqui a gente não tá inventando, não. Cientificamente é a melhor forma da gente educar os nossos cães, né? Isso aqui é embasado em ciência. A gente também não tá falando aqui porque a gente acha... E mesmo que não tivesse ciência, a gente... Trabalhar os nossos cães de forma respeitando os limites, sendo paciência, olhando cada indivíduo, cara, pra mim já, Mais na ética, verdade, né? isso, pra mim não tem já melhor fundamento que esse, na verdade. Então é isso. Agora acabou? Você quer falar alguma coisa? Não. Só treinem seus cães. E é isso. Então, ó, gente, obrigada. Acho que eu não tenho que falar mais. É isso. Valeu, gente! Ó, um beijo no focinho de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.